Nós vamos aprender agora, nesta noite, certo? Algo muito especial. Algo muito especial, e eu quero, nessa noite, usar, desse momento, para falar sobre aonde nós devemos, às vezes, nos focar, ter um foco mais profundo. Porque, muitas das vezes, nós não multiplicamos uma célula, nós não conseguimos avançar num crescimento, porque às vezes nós não olhamos com os olhos de Deus. Nós temos que olhar com os olhos de Deus. Nós temos que atrair a presença de Deus, para que a gente possa avançar, caminhar. Na maioria das vezes, o que tem acontecido? Tem acontecido que a gente não consegue promover pessoas a qual Deus tem escolhido para colocar ao nosso lado. Lá na tua célula, existe uma multidão de pessoas, certo? Que é necessário você olhar com uma outra ótica, de uma forma muito especial. E baseado nisso, nessa mensagem a qual eu fui ministrado, é promovendo os improváveis. Porque às vezes nós só queremos prováveis. Nós queremos os prováveis para serem os nossos amigos. Nós queremos, os melhores para estar ao nosso lado, segundo a nossa percepção. E a gente, às vezes, nós ignoramos pessoas que podem, de fato, romper, caminhar, avançar ao nosso lado, crescer, promover, honrar. E são coisas fundamentais, essenciais para a nossa vida. E eu quero falar sobre esse detalhe, partindo do princípio de 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, aonde a Bíblia diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é louco, olha só, para envergonhar os sábios. Olha a ótica de Deus. Deus faz isso, e escolheu o que para o mundo é fraco, para envergonhar o que é forte. Nesse versículo, Paulo, quando ele escreve isso, ele fala, a visão, a forma que Deus enxerga, não é a forma que nós enxergamos, a nível de liderança, não na liderança humana. Se esse versículo fosse lido, certo, em uma palestra apenas para líderes de uma grande empresa, não serviria. Se essa palestra fosse lida, certo, para administradores de empresa, não serviria. Se esse versículo fosse lido para grandes empresários, era descartado. Mas nós não trabalhamos com essa ótica, nós trabalhamos com uma ótica de Deus. Nós temos que trabalhar de uma forma diferente, e entender que Deus pode pegar alguém que é improvável, no nosso meio, lá na célula, e usar esta pessoa de uma forma poderosa, de usar essa pessoa de uma forma especial. E é baseado nisso, querido, que eu quero, poder junto com você compartilhar desta ideia, compartilhar desse momento especial de Deus nessa noite. Sabe, se você está procurando pessoas perfeitas para caminhar com você, certo? Nunca vai dar certo. Não existe pessoas perfeitas. Olha para o seu lado, você vai ver um imperfeito. É só olhar para o seu lado que você vai ver uma pessoa imperfeita. E se você está procurando pessoas perfeitas para estarem ao seu lado, então, querido, trabalhe sozinho, porque você é imperfeito. Com as suas imperfeições, você não consegue gerar um padrão especial para quem está ao seu lado. Todos nós somos fracos ou defeituosos em algumas áreas. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fala isso, usando Paulo para promover os improváveis. E Jesus, Ele foi mestre em promover pessoas que aparentemente para a sociedade não valia nada. Maria Madalena,
Quem era Maria Madalena? Uma mulher que a sociedade desprezava, uma pessoa desqualificada moralmente, pela religião. Se você olhar os discípulos de Jesus, segundo Atos dos Apóstolos, homens indoutos, que não tinham estudo, pessoas que não estudaram o que você estudou, que não conseguiram, quem sabe, chegar a um grau de instrução que hoje você tem. Olhe para mim e redobre a tua atenção. Muitas das vezes, a gente quer escolher pessoas de uma forma diferente, e a Bíblia diz lá, em 1 Samuel, no capítulo 9, a Bíblia diz assim: ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos ombros de Saul. Quando o povo de Israel pediu um rei, eles não queriam Deus governando. Eles chegaram para Deus e falou assim para Deus: Deus, nós queremos ser como as demais nações. Nós queremos eleger um rei para nós. E quando eles tiveram um rei pela primeira vez, que foi Saul, diz a Bíblia que ele era um jovem bonito. A Bíblia diz que era sem igual, ninguém era igual a Saul. Era o mais alto. Saul era o homem mais alto. Sabe, o mais alto da tribo ou do povo de Israel batia nos ombros de Saul. E na hora que foram escolher, eles escolheram segundo a ótica humana. Eles escolheram, quem sabe lá na célula, você olha ao redor, você nunca vê aquele um que é o menos da célula. Você olha quem? O Saul. Você observa o Saul. E nós sabemos o fim que aconteceu por essa escolha. Se você ler esse texto, esse momento bíblico, o que é que vai acontecer? Nós vamos enxergar aqui que Saul tinha qualificação humana, mas não tinha qualificação espiritual. Sabe, gente, eu tenho acompanhado nesses últimos tempos, e o que mais me chama a atenção é que os improváveis, às vezes, conseguem ir mais além do que os prováveis, porque os prováveis são cheios de si. Os prováveis conhecem muito. Os prováveis são pessoas que aparentemente estão na nossa frente. Se eu fosse Deus, eu não escolheria o Marcos. Já contei a minha história para vocês diversas vezes. Eu não escolheria o fulano, o ciclano, o beltrano, como ele tem nos escolhido. Mas Deus confunde tudo isso. Sabe, gente, eu tenho visto pessoas dando fruto, pessoas improváveis, que são obedientes, líderes que não faltam Tadel, líderes que vêm na celebração, que faz o MDA em dia, líderes, que são pessoas diferenciadas. Você olha para aquela pessoa, ela não fala bem, ela tem erro de português, quando ela vai fazer a explanação da palavra, mas é uma pessoa que Deus usa. É por isso que Deus pega os que não são, para confundir os que são, porque o que está em jogo não é a capacidade humana, não é a capacidade humana. E depois de Saul, do erro de Saul, Deus então escolhe outra pessoa para colocar no lugar dele. Aí vem a ótica de Deus, aí vem a forma de Deus escolher. E aí a Bíblia diz, no próximo slide, se colocar para mim lá, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Quando eles vão na casa de Jessé, chega o profeta, Deus falou: vai lá em Belém, escolhe um dos filhos de Jessé para você ungir como rei, no lugar de Saul. Quando aquele homem chega para ungir, ele olhou, e a ótica humana às vezes nos derruba.
E é isso que Deus está me levando a pensar nesses últimos dias, a nível de estrutura na igreja, a nível de estrutura. E aí, Samuel, ele pensou, esse cara aí, que eu vou ungir como rei, é esse que Deus vai levantar como rei. E aí colocaram os irmãos de Davi, todos eles preparados. Alguns desses irmãos de Davi já eram guerreiros. E aí Deus falou no coração do profeta: você vê humanamente, você vê, se você tem uma ótica humana, eu não vejo como o homem vê, Samuel. A minha forma de enxergar, ela é diferente. Eu olho os improváveis. E aí o Samuel falou o quê? Tem mais um filho, Jessé? Você tem mais um filho? Tinha um menininho cuidando do pastoreio das ovelhas do pai dele. Aí vem aquele menino cheirando o cocô de ovelha, pasto, suado do trabalho. E quando ele chega para Samuel, Deus fala: é esse o improvável que você vai ungir rei. Sabe, gente, mais uma lição profunda, mais uma lição profunda nesse contexto. Quando nós damos lugar para pessoas improváveis, na unção de Deus, na ótica de Deus, a gente se surpreende. Na tua célula, comece a olhar os improváveis. Você viu que a sua ótica só está nos prováveis? Os mais inteligentes, os que aparentemente falam melhor. Pega os improváveis, invista nos improváveis, vai atrás dos improváveis. Deus de repente Ele pode, e com certeza irá te surpreender. Olha o profeta Samuel, cheio de Deus, chega na casa de Jessé: é Eliabe que eu vou ungir. Olha só a aparência desse cara, ele tem cara de rei, ele parece um rei. O Espírito Santo falou: não, rapaz, você está equivocado. Tem um rapazinho pequeno, pequenininho, é ele. E quando Davi chega, o profeta olha, não tem dúvida, ungiu Davi como rei. Improvável. Sabe, queridos, fala para o teu irmão, na tua célula, pare de olhar os qualificados, começa a olhar os improváveis. Tem algum improvável aqui? Eu sou um improvável. Eu sou um improvável. Eu sou um improvável. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para ser o pior de todos. Só que no entanto, Deus resolveu me usar. Deus resolveu usar você. Deus resolveu colocar a mão na sua vida. Olha na tua família, não é um improvável? Tem pessoas na sua família mais inteligentes do que você. Tem pessoas na sua casa mais inteligentes do que você. Só que Deus resolveu pegar um improvável para confundir a cabeça de muitos. Só quem está entendendo, diga graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 5. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Então, queridos, a minha ótica a partir de agora não é mais humana. E eu confesso para você que eu já escolhi com uma ótica humana, pela forma, pelo jeito, pelo comportamento. E eu confesso para você que eu errei várias vezes. E aí vem Paulo e diz: olha, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, segundo a carne. Na versão revista e corrigida fala segundo a carne.
Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Sabe, gente, a gente tem que aprender com Jesus. Jesus poderia pegar Pilatos, ele poderia converter César, ele poderia ter pegado os grandes da época. Só que Jesus vai e pega 12 homens improváveis e fala: vocês vão continuar essa obra. E ó, irmão, hoje de manhã, no meu TSD bem cedo, eu peguei a minha Bíblia, estava começando a ler. Eu quero reler todo o livro de Atos, e reler, porque o livro de Atos é poderoso. Estevão, irmão, que homem. Sabe, gente, que homem poderoso, que homem que fez uma diferença, improvável, que homem que foi usado por Deus em milagres, sinais. Os apóstolos que começaram aqueles pescadores que deixaram as suas empresas de pescas, aqueles homens que não tinham mais, quem sabe, uma segunda chance na vida, eles começaram a igreja, gente. O maior projeto de Deus na face da terra, aqueles homens começaram, homens improváveis. Se fosse nós, quem nós escolheríamos naquela época? E essa frase me impactou quando eu fui ministrado com essa palavra. Jamais, nunca na sua vida, nunca, certo? Dê um cajado para quem não sabe manusear uma vassoura. Nunca faça isso na tua célula. Tem gente que desconsidera isso. Nunca coloque um cajado na mão de quem não sabe nem usar uma vassoura. Eu vou explicar melhor. O caminho da excelência é ser servo. Aí você quer dar para ele direto um cajado lá na sua célula, se ele não sabe nem usar a vassoura para servir. Cuidado. Veja um coração servo lá naquela célula. Um coração de servo. Uma pessoa que vai sempre estar disposto a ser obediente e a servir. Então isso é muito importante. Quais são os improváveis? Quais são? Quais são os improváveis, pastor? Primeiro ponto, pode passar. Reconhece que não pode fazer nada sem Deus. Tem pessoas autossuficientes. Deixa comigo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Faz na carne. Faz na carne. Vai tocar uma bateria, tem que orar e jejuar, irmão. Vai tocar um teclado, vai pregar, vai ser um diácono, vai ser um líder de célula, vai liderar um ministério. É na unção. É na unção de Deus. Sabe, queridos, está aqui o pastor Vanderlei, primeira igreja que nós visitamos em Araçatuba, segunda igreja em Araçatuba. Gente, que mover sobrenatural. No Tadel, terça-feira passada, o pessoal chega 1 hora antes, não é, pastor Vanderlei? E ministrando atrás do altar. Eles iam começar a tocar 8 horas, 7 horas eles chegaram. A liderança toda. Toda a liderança chegou 1 hora antes do culto começar. Que coisa bonita, gente. São caminhos dos improváveis. Caminho dos improváveis. Improvável ora. Por que ele ora? Porque isso aqui, ele sabe que é isso aqui, ó. É Deus que faz na vida dele, não é ele. Não é na autossuficiência humana. Todo líder que não ora é porque ele faz na carne. Não faz na dependência de Deus. Todo líder. Aí temos as vigílias. Nós temos que vir para orar, para que o céu invada a terra. E eu quero aconselhar esse livro para vocês do Bill Johnson. Quando o céu invade a terra. Quando o céu invade a terra. Então são coisas fundamentais, os improváveis.
Primeira coisa, ele reconhece: não sou eu, é Deus. E se é Deus, eu vou buscar essa presença. O que aconteceu lá no jardim? O pecado fez com que eles se separassem da presença. Deus fez um jardim na terra, lá no Éden. Por quê? Porque a terra, no versículo 2 de Gênesis, estava corrompida. E Deus então faz o quê? Um jardim separa um lugar especial. Coloca lá o casal e fala: vocês vão dominar, vocês vão encher a terra está estragada. Satanás entra e engana. Eles são separados de Deus. Perceba que é no segundo jardim, lá no Getsêmani, que Jesus reconcilia. Porque lá, quando ele vai e aceita a vontade do Pai, lá naquele segundo jardim, ele define que o improvável, Deus que se fez carne, venceria o mal e pagaria a nossa conta. Você está entendendo, irmão? Um improvável nazareno, que nasceu lá na Belém da Judéia, um Deus que se fez carne, improvável, ele vence a história de todas as histórias, e ele sela ali a nossa grande história na cruz. Você pode dizer graças a Deus por isso? Davi, ele reconhece que era Deus na vida dele. Segundo ponto, enfrenta todas as dificuldades que aparecem. Era um leão, era um urso, era uma multiplicação de célula, era uma vigília. Ele enfrenta a dificuldade, ele vai para o espiritual, ele deseja a dependência de Deus, ele cria uma circunstância espiritual, ele é o primeiro para o jejum, ele é o primeiro para a proposta de Deus, para invadir os céus aqui nessa terra, e ele enfrenta. Aí aparece um gigante que envergonhava o povo de Deus. Todos os dias vinha aquele gigante, dava um grito: tem algum homem aí? Eliabe, a qual Samuel queria ter colocado como rei, não teve coragem. Aí vem um menino insignificante para enfrentar um gigante. Características do improvável: enfrenta todas as dificuldades. É isso que você tem que olhar lá na tua célula. É isso que você tem que, líder, você tem que olhar isso. A pessoa que não falta a célula, a pessoa que está com você na célula, ele está em tudo, ele está em tudo, não foge de dificuldade. Outra coisa que nós estamos pensando em fazer aqui: o líder de célula que não veio no Tadel, ele está desqualificado de pregar, porque é uma sequência de mensagens, tem que colocar naquela semana um auxiliar dele que veio. Porque ele não veio no Tadel e não veio no culto de celebração. Ele vai pregar o quê? Qual o aviso que ele vai dar na célula? Qual o aviso que ele vai dar? Qual mensagem que ele vai trazer? Ele não veio. Ele está desqualificado. Então o supervisor vai me ajudar nisso. Quem está me entendendo? E aí quem tem que assumir aquela semana? Um auxiliar. Não, os dois não vieram, o supervisor vai assumir a célula. Ele não veio aquela semana, ele não pode, porque ele não veio receber. Se eu não recebo, eu não posso dar. E outras coisas, as mensagens ministradas estão no nosso Face, entra no YouTube, é só clicar lá que automaticamente é linkado no outro. Você pode falar: eu não fui, mas eu ouvi toda a mensagem, está aqui na ponta da língua. Mas prováveis não fazem isso, só os improváveis. Só os improváveis. Terceiro, encara as oportunidades que Deus dá para ele. Improváveis, eles encaram as dificuldades, eles vão para frente, eles encaram as oportunidades. E por último, improváveis são rodeados de improváveis.
lá na tua célula, tem um monte de improváveis rodeados de improváveis. Por isso que a sua célula é assim. E você quer sempre achar gente onde não tem esse tipo de gente, só tem improvável. Aí você fala que não dá para multiplicar. Aí você fala que não dá. Fala que não dá porque você quer um cara pronto. Aonde que veio gente pronta, irmão? Fala para o teu irmão, aonde tem gente pronta? Pergunta para ele, você está quanto tempo na igreja? Você está pronto? Você está quanto tempo? Pergunta para ele, quanto tempo você está na igreja? Pergunta para ele. Você está pronto? Pergunta para ele. É muito sério isso. É muito sério. É muito sério. Improváveis estão rodeados de improváveis. Começa a olhar com essa ótica divina. Lá na tua célula. Está chegando a data da multiplicação. Começa a olhar. Poxa, eu nunca olhei para aquele rapaz dessa forma. Eu nunca olhei para aquela mulher. Olha só, ela não perde uma célula. Eu já perdi como líder 10, ela não. Ela está toda vez lá. Quem está entendendo? Investe nessa pessoa. O líder chega atrasado, ela nunca chegou atrasada. Investe nela. É claro que aqui não tem líder que chega atrasado. Tem, gente? Ainda bem, porque vai que tem, né? Ufa. Eu já fui em célula que começou 5 para as 9. 10 para as 9. E logo naquele dia o pastor vai supervisionar aquela célula. Irmão, se você comprar um circo, o anão cresce. Tão azar que você tem. Logo naquele dia, Benedito, eu fui supervisionar aquela célula. O cara, se ele comprar um circo, o anão cresce. Não tem, o cara é azarado. Tem 51 células para o pastor ir. No dia, Jonair, que o cara começa, o pastor está lá, rapaz. Não é não, é o Espírito Santo que leva. Nós já falamos, né, sobre essas questões da unção do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. Agora, sabe, querido, nessa minha viagem, o que mais me incomodou é uma igreja que ora. Uma igreja diferenciada na oração. Uma igreja que ora de verdade. Não tempo a sós com Deus, porque o tempo a sós com Deus é uma obrigação nossa, quem está entendendo? Tempo a sós com Deus eu posso fazer de noite, de tarde, de manhã, de madrugada, eu escolho. Mas uma igreja que tem um propósito de unidade, isso foi o que mais aprendi, querido. O que mais eu aprendi, quando o céu invade a terra, através da oração, através de um propósito, através de um comprometimento. Sabe, gente, nós podemos, porque aqui está cheio de improváveis. Aqui está cheio de improváveis. Sabe, queridos, esses aqui, ó, começa a observar quem é que está vindo nos TADEs, continuamente, líder. Começa a observar essa pessoa. Você viu que o líder dele não veio, mas ele está aqui. Manda ele pregar essa semana, supervisor. Dá uma folga para esse líder que não veio. Faz isso. Fala, você vai ficar uns 3 semanas sem ministrar. Essa pessoa que está vindo no Tadel, é ele que Deus vai usar esses dias. Quem está entendendo? É assim que Deus vai conduzir uma igreja dependente de Deus. É o primeiro ponto, volta ao primeiro ponto. Reconhece que não pode fazer nada sem Deus. Olhe para mim. O que o provável faz? Olhe para mim. Ele nem ora para pregar. Esse é o provável. Chega lá, ele nem estuda a palavra, fica lendo. Está nem aí qual é a espiritualidade daquela palavra, o significado daquela palavra. Agora o improvável, ele vai tremer na hora. Ele vai orar antes. Deus, eu não sei pregar direito, mas é o Senhor que vai me usar nessa célula hoje. É o Senhor que vai falar com a minha boca, Deus. Mistura as tuas palavras com as minhas.
Isso é o improvável.